Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 26 de novembro de 2020 e o título é Siga Adiante. Vamos lá. Muitas pessoas têm à sua frente uma infinidade de possibilidades e oportunidades fresquinhas e apetitosas, mas preferem ficar requentando o passado, ruminando lembranças amargas. Vestem o personagem da vítima e com isso travam sua prosperidade. Somos as energias que trazemos para a nossa vida. Sentimentos negativos como raiva, mágoa, culpa, rancor, vitimismo, ódio, desejo de vingança nos arrastam ao fundo do poço. Ninguém será capaz de nos resgatar das prisões que nós mesmos nos impusermos. Cabe a cada um dar o primeiro passo rumo à liberdade e prosperidade. Se for difícil sozinho, pode-se pedir ajuda, mas a iniciativa é de cada um. Todos, sem exceção, iniciam a trajetória com o primeiro passo, mas o caminho e a velocidade é uma escolha individual. Tantas pessoas iniciam a caminhada no mesmo ponto de partida, mas não chegam ao mesmo destino. Alguns se sentam no meio do caminho e desistem de continuar. Já outros pegam atalhos ou desvios. Enfim, cada um à sua maneira decide qual percurso a trilhar e com isso determinam o roteiro da sua viagem. E não importa o tempo que se leva para chegar ao destino traçado, mas a determinação, confiança e foco. Cada passo já é uma conquista. Haverá dias de sol e outros nublados e chuvosos. Certamente sobrevirá cansaço, frio, desânimo, mas também esperança, alegrias e vitórias. E independente do que aconteça, siga adiante. Afinal, não há outra forma de se chegar ao nosso destino. Bem, vamos lá. Esse é o caminho de todos nós aqui, né? Todo mundo tem aí seus percalços, né? Seus desafios para ultrapassar. Só que cada um escolhe como se colocar e como agir diante das circunstâncias que a vida acaba nos trazendo. Todo mundo passa por dificuldade, acho que é difícil de conhecer alguém que nunca tenha tido um desafio, nenhuma dificuldade, nenhum problema na vida. Todo mundo tem lá, né, os seus obstáculos para ultrapassar, afinal de contas, nós estamos aqui para aprender e é através justamente, né, dessas superações que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo aí e trilhando o nosso caminho. Só que há pessoas que, diante dos desafios, né, cada um tem ali a sua escolha, né, a sua forma de lidar. E tem pessoas que, né, resolvem estagnar, ficam no vitimismo, na reclamação, na culpa, né, fica remoendo e não consegue seguir adiante. E é justamente esses acontecimentos que surgem na nossa vida são os testes para a gente ver o quanto a gente já caminhou e quanto a gente avançou em termos de maturidade emocional, de maturidade de inteligência emocional, de maturidade espiritual, o quanto a gente tem aproveitado as lições que a vida nos traz. Porque quando a gente não aprende, a lição se repete, né? Que nem como numa escola, se você não aprende, se você não atinge a média que você precisa para passar para o próximo ano letivo, você vai continuar ali, você vai reprovar, você vai ter que refazer aquilo. Então, às vezes, a gente vê que muitas pessoas acabam repetindo, passando por situações muito recorrentes na vida, né? Situações que se repetem. Às vezes, relacionamentos tóxicos ou situações de escassez. Tem gente que a gente conhece, né, que vive nos altos e baixos, né? A pessoa passa por um momento de dificuldade financeira, aí consegue sair daquilo, daqui a pouco cai de novo. E aí é um momento da gente parar e pensar, né? O que a gente está
tem que aprender? O que a gente não conseguiu aprender? O que a gente está repetindo? O que a gente está fazendo de errado? Quais as escolhas que a gente tem feito que não estão deixando que a nossa vida flua e se desenvolva e progrida, né? Que a gente consiga subir degraus na nossa jornada aqui evolutiva. E muitas vezes a pessoa não percebe, né? Às vezes ela precisa buscar uma ajuda profissional para conseguir interpretar e perceber onde é que ela está ali deixando a vida dela estagnada. Qual é a situação que ela tem repetido que por isso ela não consegue avançar, que ela não consegue deslanchar? Qual é a crença que tem limitado a vida dela? Então, às vezes, algumas pessoas trazem ali traumas ou culpas do passado e que elas mesmas, elas às vezes não têm consciência daquilo. Elas não têm consciência de que aquilo é o que está causando um travamento aí na vida dela, né? Um impedimento aí da vida fluir de uma forma mais leve. Né? Quanta gente às vezes não consegue as coisas porque inconscientemente ela não se sente merecedora. E o sentir-se merecedor é um sentimento extremamente importante para a gente conseguir atrair para a nossa vida as coisas que sejam positivas, né? Para a gente conseguir criar na nossa vida a prosperidade. Né? Atrair e concretizar os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Os nossos ideais. E quando a gente não se sente merecedor, infelizmente a gente acaba, nós acabamos nos boicotando, nós mesmos nos boicotamos através desse sentimento. Porque, como a gente disse, o universo não entende palavras, ele entende sentimentos. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu quero realizar tal desejo. Só que intimamente, inconscientemente, ela não se sente merecedora de receber aquilo que ela deseja. Então, aquilo não vai acontecer enquanto ela não se limpar, né? Enquanto ela não limpar aquela memória, enquanto ela não limpar aqueles sentimentos negativos, né? Aquelas crenças que não deixam que ela siga adiante. Então, é um exercício que a gente sempre tem que fazer, principalmente quando a gente vê que a gente tá empenhado, a gente está tendo as atitudes corretas, a gente está se esforçando e o resultado não vem. Por que esse resultado não acontece? Alguma coisa aí errada a gente está fazendo, né? Algum sentimento que não é positivo, que não é de prosperidade, a gente está colocando naquela situação. Então, tem gente que às vezes fala, poxa, eu trabalho tanto, me esforço, faço tudo direitinho e estou sempre, né, até às vezes consegue, né, trabalho, o dinheiro vem, mas aquele dinheiro não cobre as necessidades ou então a pessoa não consegue realizar as coisas, progredir financeiramente, evoluir, mesmo ganhando, né? Parece que a coisa não flui, porque talvez ela não se sinta merecedora de receber um futuro mais próspero financeiramente, né? Nesse caso, né, falando da questão de trabalhar e de ter o rendimento, mas está sempre na necessidade, está sempre na escassez. Talvez ela vibre na escassez por questões que ela não tenha resolvido no passado, por não se sentir merecedor, ou às vezes por ter vivenciado situações em que, às vezes, houve ali um abuso, né, da questão financeira, uma, uma utilização que acabou sendo incorreta e trazendo prejuízo para outras pessoas, algo que não condiz às vezes com os valores dela, e ela colocou aquela
negatividade em cima, aquele peso em cima, né, dessa questão da questão financeira. Às vezes um medo de não saber como lidar de uma forma adequada, de uma forma correta, porque realmente a, a riqueza é uma das provas mais difíceis, né, aqui no nosso processo evolutivo, porque muitas pessoas se perdem por abuso financeiro, né? Às vezes a pessoa, você conseguir lidar de uma forma correta, de uma forma honesta, com grandes valores, às vezes é um pouco, é um desafio. Né? Então tem gente, e a gente vê aí muita gente que se perde, né? Começa a ganhar muito dinheiro e quer mais, e quer mais, e quer mais, e acaba vendendo a alma, e acaba passando por cima dos valores, acaba passando por cima de pessoas para conseguir cada vez mais. Quer dizer que ele acaba se tornando escravo do dinheiro, e não o contrário. Né? A gente é que tem que estar no controle, né, dessa questão do financeiro, da prosperidade. Então, muita gente aí, infelizmente, acaba se perdendo, né, nesse desafio. Né? Às vezes a escolha que a própria pessoa fez de ter essa missão aqui, né? E não consegue, às vezes, ultrapassar e vencer essa tendência, né, que às vezes já se desviou nesse caminho, tem a tendência, que é o que precisa ir, aparar essa aresta, né, consertar esse desvio da personalidade, e muitas vezes não consegue, né, e desvia aí no caminho, acaba se desviando aí do propósito. Então é um grande desafio. E muitas pessoas, às vezes, que vêm com essa missão, esse obstáculo a ser vencido, inconscientemente, às vezes por medo de não conseguir dar conta, às vezes acaba causando a própria impossibilidade, né? Acaba travando aí o fluxo, né? Interrompendo o fluxo. Então, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, de perceber se as coisas que não estão fluindo e não estão acontecendo da forma que a gente quer, se não somos nós mesmos que estamos impedindo, né? Porque por exemplo, tem gente que também fica no vitimismo, acha que as coisas não acontecem porque sempre é culpa dos outros. Isso a gente vê muito. Ah, é culpa do sistema, é culpa do patrão, é culpa da família. Sempre tem um culpado e nunca a própria pessoa, né? Nós somos responsáveis pela nossa jornada aqui e pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque se você tem pessoas que interferem, que interrompem aí a sua caminhada, que tentam te prejudicar, é você que tem que se posicionar e impedir isso, né? Porque as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam, né? E tem aquela frase também que fala, né? Não importa o que façam com você, o que importa é o que você faz com o que fazem com você. Então são escolhas. Então, muitas situações, muitos desafios que surgem são justamente para que a gente se posicione e enfrente aquela dificuldade e ultrapasse. Né? Não se coloque no vitimismo, não se deixe abater por energias e por forças externas. Né? Tudo está dentro, nada está fora. Então, o que a gente carrega dentro é o que a gente vai, são as nossas ferramentas para o que a gente utiliza aí para vencer justamente esses obstáculos e prosseguir aí evoluindo, né, na nossa jornada. Então, que a gente sempre tenha, né, os olhos ali nas nossas metas e firmes, né, seguindo com foco, com determinação, né. Haverá sempre há momentos em que as coisas podem
ficaram um pouco mais difíceis, mais complicadas, mas por mais que isso às vezes atrase um pouco os nossos objetivos, a gente não pode desistir e tem que seguir, continuar seguindo em frente, né? Não tem a história da flecha, né, que fala que a flecha uma flecha ela é puxada para trás para ser lançada para algo para o alvo lá na frente, né? Então há momentos em que a gente parece que está retrocedendo, que está regredindo, mas às vezes é assim, a gente dá um passinho para trás que é para pegar impulso para seguir adiante. Então é importante que a gente nunca perca o foco e que tenha em mente que às vezes nós mesmos é que estamos travando os nossos passos. E aí é um momento importante de parar, refletir, observar, se necessário pedir uma ajuda, conversar com alguém, né? Ou tantas terapias que existem hoje, principalmente terapias aí holísticas que trabalham realmente essas questões emocionais. Então, mas o que a gente não pode é estagnar, desistir e achar que a gente, né, achar, a vida é assim, eu não tenho sorte, e jogar a culpa no karma, né? Tem gente que fala, ai, é meu karma, é assim. Não, não é. A gente tem que ter sempre, a gente sempre tem a possibilidade de enfrentar os desafios e, inclusive, modificar essas questões que talvez a gente tenha vindo para resolver. E a gente pode até, de uma certa forma, com amor, com determinação, mudar muita coisa que às vezes nem tenha mais necessidade de acontecer. A gente consegue aparar essas arestas de uma forma mais leve, com mais amor e menos dor. Né? Porque diz que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, que a gente sempre procure resolver tudo com amor e principalmente amor próprio, né? Porque quando a gente acredita na gente, a gente confia na gente, o caminho se torna mais fácil, né? Mais reto e mais leve, certo? Então, sigamos aí adiante. Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.